Olá, tudo bem? Eu sou o Kleber Campos, o fundador do site comojogarnasloterias.com.br. Mais um fechamento personalizado que está disponível aqui para você, que é um assinante aqui do portal VIP Exclusive, para você que gosta de jogar na modalidade da Mega Sena. Com esse fechamento aqui, você vai poder jogar com 14 números através da metodologia dos fechamentos combinatórios. É um fechamento bem econômico, precisa de apenas 28 jogos simples de 6 números por volante. Então, como é que você faz para localizar esse fechamento aqui dentro do portal VIP Exclusive? Então, assim que você fizer o login aqui dentro do portal, basta clicar nessa opção aqui, Portal VIP Exclusive, clica na modalidade da Mega Sena, seleciona o fechamento, você clica nessa opção e digita o número 28. É esse fechamento aqui, ou seja, você vai jogar com 14 números, você vai escolher 14 números dentro da modalidade da Mega Sena. São jogos tradicionais, jogos de 6 números por volante. Precisa de 28 jogos, tem a garantia matemática de 5 pontos se você acertar os 6 números do sorteio, tem uma estratégia de grupos para esta garantia aqui. E no dia de hoje, para você registrar esse fechamento completo, você vai precisar de R$ 98,00 para registrar lá na lotérica. Qual que é a estratégia principal desse fechamento combinatório aqui? São 14 números e eu dividi em 7 grupos, ou seja, cada grupo tem exatamente 2 pontos ou 2 números. Então, no primeiro grupo, você escolhe 2 números e coloca dentro do grupo 1. Segundo grupo, escolhe mais 2 números e coloca dentro do grupo 2. Mais 2 números dentro do grupo 3, até completar o grupo 7, ok? Ou seja, 7 grupos de 2 números cada grupo, que vai dar um total de 14 números. Saindo o resultado, se você acertar os 6 números do sorteio, sendo um ponto apenas em cada um dos grupos, ou seja, se eu tenho 7 grupos e sorteio esses 6 números, automaticamente um dos grupos vai ficar sem nenhuma pontuação. Se você acertar os 6 números do sorteio, um ponto em cada grupo, matematicamente o que você pode ter de resultado? De 4 a 7 quadras, esse é o mínimo, e tem também junto com essas quadras aqui, de 1 a 2 bilhetes com 5 pontos. E tem 6,25% aqui de probabilidade de ter um bilhete premiado com 6 pontos. Então, eu vou repetir aqui para você. Depois eu vou fazer um exemplo didático aqui para você com esse fechamento combinatório. Primeiro grupo, você coloca 2 números. Segundo grupo, 2 números também. E faça isso com os 7 grupos desse fechamento combinatório. Assim que sair o resultado, se você acertar os 6 números do sorteio, sendo um ponto em cada grupo, matematicamente você vai ter como resultado, no mínimo, 4 quadras e vai ter também de resultado de 1 a 2 quinas com apenas 28 jogos simples de 6 números por volante, tá ok? Então vamos lá. Vou escolher agora aqui os meus 14 números. Vale lembrar que os números que eu vou colocar aqui apenas para um exemplo didático, para a demonstração desse fechamento combinatório aqui e para poder gravar esse vídeo aqui para você. Eu recomendo sempre que quando você for escolher aqui os seus números que você for jogar, que você escolha os seus números. Jamais aceite palpites de terceiros. Então vamos lá. Eu tenho aqui o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3, o grupo 4, 5, 6 e o 7. Cada número ele vai se repetir por 12 dos 28 jogos. Então é um fechamento aqui bem equilibrado, todos eles com 12 repetições. Então vamos supor, no exemplo didático aqui, que eu esteja com palpite no 3 e no 4. Eu estou acreditando que vai vir o 3 ou vai vir o número 4. Então, coloquei os 2 números dentro do grupo 1, depois o 25 e o 26, ou seja, mais um par. Posso colocar o par desse jeito aqui também, 32 com 42, não tem problema nenhum. Grupo 5, grupo 4, 36 e 37, perfeito. Grupo 5, 9 e 10. Grupo 6, 54 e 55. E o grupo 7, está faltando mais um grupo, vou colocar o número 11 e o 60. Vou colocar bem distante aqui, não tem problema nenhum. Qual que é o fundamento desse fechamento combinatório aqui? Assim que sair o resultado, se tiver um ponto dentro do grupo, não importa se o grupo são números sequenciais, se são apenas números ímpares, ou números pares, ou números distantes um do outro, não faz problema nenhum. O conceito tem que ter um ponto dentro de cada grupo. Então, assim que sair o resultado, se você acertar os 6 números do sorteio, sendo um ponto em cada um dos grupos, matematicamente aqui você tem no mínimo 4 quadras e pode ter também de 1 a 2 quinas, tá ok? Então vamos lá, vou clicar aqui nessa opção de montar os jogos. O que o portal VIP Exclusive aqui fez? Ele já montou todos os 28 jogos
de acordo com a configuração que eu coloquei aqui dos grupos, ou seja, eu tenho jogos aqui com o número 3 ou com o número 4, ou com nenhum desses números aqui, nem com 3 e nem com 4, mas eu jamais terei aqui nesse fechamento combinatório, com essa configuração aqui, jogos com o número 3 e o número 4 ao mesmo tempo, porque o fechamento ele já foi construído de tal forma que, quando eu coloco os números dentro do mesmo grupo, nesse caso aqui o grupo 3 e o número 4, todos os meus 28 jogos ou tem nenhum ponto desse grupo aqui, ou tem o número 3 ou o número 4, e jamais os dois números juntos ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá, o primeiro jogo aqui só para um exemplo didático para você, número 3 com 25, o segundo 3 com 10, o terceiro 3 com 25, 3 com 10, agora eu vou te mostrar aqui, tem 4 com 10, 4 com 9, mas 3 com 4 não tem nenhum jogo aqui, porque conforme eu comentei, o 3 e o 4 eles estão aqui no mesmo grupo, então automaticamente nenhum dos 28 jogos aqui eu tenho o número 3 e o número 4 junto, ou 25, ou 26, ou 32, ou 42 e assim por diante, ok? Então a estratégia desse fechamento combinatório aqui é a seguinte: você está com palpite em dois números, porém você acredita que vai vir somente um deles, você não acredita que vai vir os dois no resultado para jogar com esse fechamento combinatório. Então vou salvar o fechamento aqui dentro do portal. 28 jogos Mega Sena, Mega Vídeo. Vou fazer uma simulação aqui com você agora, já está posicionado aqui em cima do fechamento que eu acabei de salvar. Vou clicar aqui em limpar para poder fazer uma simulação aqui com você. Perfeito, já estou aqui com 7 grupos, então vamos supor que no resultado tenha vindo o número 4, ou seja, um ponto dentro do grupo 1, tá ok? Depois veio o número 25, o 37, o 54, o 42. Por enquanto, 5 acertos, eu tenho um ponto aqui. 2, 3, 4, 5 acertos. Não coloquei nenhum ponto dentro do grupo 5. E veio também o número 60, ou seja, os 6 pontos do resultado, porém um ponto dentro de cada um dos grupos. Se realmente isso aqui acontecer, o que você vai ter de resultado? De 4 a 7 quadras e vai ter de resultado também de 1 a 2 quinas. Pode ser que nesse caso aqui também já tem 6,25% de probabilidade de ter um bilhete premiado com 6 pontos. Então eu vou reduzir o menu aqui, eu vou recolher o menu e vou clicar agora em conferir o resultado. O resultado vai aparecer aqui de forma automática aqui pelo portal. Um bilhete com 5 pontos e mais 4 bilhetes com 4 pontos, que é exatamente dentro da informação que eu acabei de passar aqui para você. Se realmente acertar dessa forma aqui, no mínimo 4 quadras, tivemos aqui 4 quadras, mais, deixa eu voltar aqui, de 1 a 2 quinas, que é exatamente aqui, nesse caso veio com um bilhete premiado com 5 pontos. Vou fazer mais uma simulação aqui para você, número 11 está aqui, o 3, o 25, o 36, o 32 e o 10. 6 pontos aqui novamente, um ponto dentro de cada grupo, conferir o resultado, um bilhete premiado com a quina e mais 7 quadras, exatamente igual a informação do fechamento combinatório aqui, pode ter de resultado de 4 a 7 quadras e de 1 a 2 quinas. Vou fazer mais uma simulação aqui com você, deixa eu recolher aqui o menu. Vamos supor agora, eu vou mudar aqui a forma do resultado aqui para a simulação aqui com você. Vamos supor que tenha vindo o 3 e o 4, ou seja, os dois números dentro de um grupo. Desse jeito aqui ainda é possível ter bilhetes premiados com 4 e com 5 pontos, mas já ficou de fora da garantia. Mas se você acertar os 6 números do resultado, no mínimo em 4 grupos, muito provavelmente você vai ter um bilhete premiado com pelo menos uma quadra. Vou fazer uma simulação aqui com você, ó, mais 2 pontos aqui. Se eu colocar desse jeito aqui, automaticamente o máximo que vai ter de resultado aqui são bilhetes premiados de 3 pontos, porque eu fiquei com apenas 3 grupos. Então eu preciso de ter no mínimo 4 grupos, a pontuação de 4 grupos, para que eu tenha possibilidade, nesse caso aqui, de ter um bilhete premiado com 4 pontos. Então eu vou tirar o 37, vou colocar o número 10. Pode ser que, por coincidência de posicionamento, com essa simulação aqui, já aconteça de ter um bilhete premiado com 4 pontos, mas está fora da garantia do fechamento, tá ok? Conferir o resultado. Nesse caso aqui, ele pegou 4 bilhetes premiados com 4 pontos. A quadra está configurada com 1.166, tem um total aqui de R$ 4.665. Vou fazer mais uma simulação aqui com você.
25, 26, 2 pontos no mesmo grupo, já perdeu a garantia matemática de ter um bilhete premiado com 5 pontos, mas pode ser que dê um belo de um resultado aqui também com premiações de 4 pontos. Pode ser que premie a quina também por coincidência de posicionamento. Vou fazer um exemplo aqui com você. E mais um ponto aqui. Então eu tenho um ponto dentro do grupo 1, 2 pontos dentro do grupo 2, ou seja, por causa desses 2 pontos aqui eu perdi a garantia matemática de ter o bilhete premiado com 5 pontos, mas pode ser que premie também por coincidência de posicionamento. No grupo 4 eu tenho mais um ponto, no grupo 6 mais um ponto e no grupo 7 mais um ponto também. Conferir o resultado. Nesse caso aqui, por coincidência de posicionamento, a coincidência é muito boa, é claro, né? Um bilhete premiado com 5 pontos e mais 5 quadras. Total dessa simulação aqui, quase R$73 mil por causa dessa configuração da quina aqui. Muito bom esse fechamento combinatório, não é mesmo? Vou fazer mais uma simulação aqui com você. 37, um ponto dentro do grupo 4, 55, 25, 3 acertos até agora, um ponto em cada um dos grupos. 3 e 4, perdi a garantia porque saiu dessa forma aqui, não tem problema nenhum. E agora eu vou colocar um número aqui de erro, ou seja, eu acertei apenas 5 números do sorteio agora, e um dos grupos ainda veio com 2 pontos. Isso aqui já está fora da garantia matemática do fechamento, mas pode ser que por coincidência de posicionamento aqui, ainda tenha bilhete premiado com 4 ou com 5 pontos. Conferir o resultado, 2 bilhetes com 4 pontos, total aqui R$2.332. Mais uma simulação aqui com você. Grupo 3 com 2 pontos, grupo 5 com 2 pontos, grupo 4 com 1 ponto e grupo 6 com 1 ponto. Nesse caso aqui, perdeu a garantia matemática do fechamento novamente, mas eu vou conferir aqui com você. 3 bilhetes com 4 pontos. Nesse caso aqui, ele perdeu a garantia matemática dos 5 pontos, mas se você acertar os 6 números do sorteio, com 4, 5 ou 6 grupos, de 4 ou 5 grupos nesse caso aqui, muito provavelmente você vai ter bilhetes premiados aqui com pelo menos um bilhete com quadra. Se você acertar os 6 números em 6 grupos diferentes, matematicamente, no mínimo, uma quina garantida. Agora, se você acertar os 6 números do resultado, igual estou te mostrando aqui, em grupos, em apenas 4 grupos, por coincidência de posicionamento, pode ter um bilhete premiado com 4 pontos, nesse caso aqui ele premiou, mas aí já entra a coincidência de posicionamento, porque está fora da garantia matemática do fechamento combinatório, tá ok? Então esse fechamento aqui é um fechamento bem interessante, porque ele permite que você jogue com 14 números na modalidade da Mega Sena, precisa de apenas 28 jogos simples de 6 números por volante, e se você acertar os 6 números do sorteio, sendo um ponto dentro de cada um dos grupos, você tem 7 grupos aqui, ou seja, se você acerta 6 números, um dos grupos vai ter que ter 0 de pontuação, matematicamente você vai ter de resultado, no mínimo, um bilhete premiado com 5 pontos, ok? Então esse fechamento já está disponível aqui para você, que é um assinante aqui do Portal VIP Exclusive, onde você vai poder jogar na modalidade da Mega Sena com 14 números através da metodologia dos fechamentos combinatórios. É um fechamento bem econômico, um fechamento com estratégia de grupos aqui, e se você acertar os 6 números do resultado, com no mínimo 4 grupos, pontuações em 4 grupos, muito provavelmente você já vai ter um bilhete premiado com 4 pontos, e se você acertar os 6 números em grupos separados, um ponto em cada um dos grupos, matematicamente você vai ter como resultado, no mínimo, um bilhete premiado com 5 pontos. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida, coloque seu comentário logo abaixo aqui desse vídeo. Um grande abraço para você, muito obrigado por sua credibilidade e vamos para cima!